Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, antes de ontem eu participei de uma live no canal do Shaolin. Foi muito boa a live, inclusive, né? Que a gente estava falando sobre a influência grega, né, na Bíblia. Aí uma pessoa perguntou no chat sobre a academia, né? Que ela falava sobre o que a academia diz sobre Jesus histórico, etc e tal. E é sobre isso que eu queria falar aqui para vocês, tá bom? Primeiro, o que eu respondi lá na live, eu só vou citar aqui para quem não viu a live, é que Jesus nunca foi, até então, um assunto da academia, tá? Quando a gente fala academia, a gente fala a nível universitário, universidades, faculdades, etc e tal. E Jesus nunca foi um tema da academia. Até porque, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei os outros países, até um pouco tempo atrás, o MEC nem reconhecia curso de teologia. Porque a teologia era uma ciência que caberia às igrejas, não ao mundo acadêmico. Então, quem discutia teologia, exegese, se o personagem existia ou não, concílios, pais da igreja, essas coisas, eram só as igrejas. Ou padres católicos, naqueles seminários que eles fazem, ou as igrejas protestantes nos seus cursos confessionais. Então, esse não era um assunto da academia. Só se fosse um assunto da parte da história, que a história, sim, sempre foi um assunto da academia. Mas nunca teve historiadores interessados realmente em saber se Jesus existiu ou não. Nós temos um outro tipo de estudo, que eu vou explicar para vocês aqui no decorrer desse vídeo, como a história influenciou, sim, nesses estudos acerca da teologia. Mas, por enquanto, até então não tinha como a academia ter como objeto de estudo algo que não pertencia à academia, que pertencia à fé, à religião, essas coisas, que não tem nada a ver com as ciências, né, da academia. Na verdade, recentemente apareceram sim alguns acadêmicos que começaram a contestar a existência de Jesus, mas isso é uma coisa muito recente, porque a teologia como parte da academia não era presente, entendeu, pessoal? Então não tem como a academia abordar uma coisa que não é o campo de estudo deles. Isso aí realmente não existe, tá? Que nem eu falei na live, a teologia ela avançou muito nesse último século por causa de novas descobertas. Que nem o trabalho do Tischendorf, que ele descobriu não só o código sinaítico, mas ele também teve acesso a documentos do Vaticano. Eu acho engraçado que o cristão médio nem sequer faz ideia disso, né? De que o cara conseguiu ir na biblioteca do Vaticano, mediante uma negociata que ele fez lá com o Papa da época, e ele descobriu tanta alteração textual, tanta variação, que ele ia escrevendo na mão, no braço, na unha, em tudo que ele podia para tentar deixar registrado essas descobertas que ele fez. E olha que o Vaticano é muito rigoroso, eles não deixam sair nada de lá. Então você imagina, se as pessoas comuns, os exegetas, pessoas que estudam grego, hebraico, etc., tivessem acesso à biblioteca do Vaticano, quanta coisa a gente não veria diferente da Bíblia que nós temos hoje. Porque as Bíblias se baseiam nos códices. Antes era só o Códex Vaticano, mas depois da descoberta do Códex Sinaítico, eles tentam harmonizar os dois códices, além de papiros e outras coisas. Eles tentam ver qual que seria o original do texto. E mesmo assim tem um monte de coisa ali na Bíblia que não era para estar na Bíblia. Por exemplo, Marcião. Tem coisas ali da Bíblia que são de Marcião. O cristão está lendo na sua Bíblia e ele pensa que é de Jesus. É por isso que Oséias fala assim, né? Meu povo será destruído pela falta de conhecimento. Que isso é um tipo de ignorância, no bom sentido. Que a pessoa desconhece, não tem um estudo mais profundo, não conhece as escrituras, exegese. Então a pessoa está lendo até num púlpito de uma igreja, uma coisa que foi um homem que colocou na Bíblia e ela pensa que é Jesus. Vou citar um exemplo para vocês em Lucas, eu acho que é capítulo 7, se não me engano, que é quando Jesus tenta entrar numa aldeia de samaritano e ele não é recebido. Aí é acrescentado ali no texto: vós não sabeis de que espírito sois, porque eu vim para salvar vidas e não para destruí-las. Mais ou menos assim. Isso é de Marcião, não é do autor original do livro de Lucas. Aliás, o Evangelho de Lucas é o que mais tem acréscimos, para quem não sabe. Então o cristão está lá na sua igreja, tal, no púlpito, lendo algumas palavras, pensando que é de Jesus, tadinho. Não é de Jesus, pessoal. São acréscimos e adições posteriores, tá? Voltando ao que eu estava falando, outra coisa que mudou muito a nossa percepção da teologia moderna é que hoje nós temos mais acesso à informação do que antigamente. Hoje, por exemplo, nós sabemos que Jesus ele é um amálgama de muitos personagens diferentes. Tem teorias que têm mais evidências, como a teoria lá do multiversal flaviana, que eles acham que foram os flavianos que mandaram escrever o Evangelho, mas também tem outras teorias e outros pontos que Jesus converge com outros personagens. Então, resumindo, não tem uma frase, um sinal, um milagre de Jesus, ou uma passagem ali nos evangelhos, que seja original. E vários escritores observaram isso. Escritores independentes de serem acadêmicos ou não, ou independentes de serem cristãos ou não. Mas vários escritores já escreveram sobre isso. Que nem eu falei na live, Voltaire. Voltaire ele achava que Filo de Alexandria tinha escrito os evangelhos. Porque ele comparou os escritos de Filo, ele viu muita semelhança com os evangelhos e ele chegou a essa conclusão. Ele escreveu até um livro. Você pega o hinduísmo, que eu mencionei na live. Se você for estudar a fundo a religião dos hindus, você vai ver vários pontos que convergem com a história de Jesus. Dentre outras crenças, né, pessoal? Tanto que eu tenho uma playlist aqui no canal, chamada Jesus Antes de Jesus, onde eu mostro a semelhança de Jesus com vários personagens diferentes, Buda, Krishna, Apolônio de Tiana, Horus, Mitra,
Zoroastro, todos eles têm um ponto em comum com Jesus. Não tem nada original nos evangelhos que seja original de Jesus. E eu também tenho um e-book que eu vendo, tá, com esse mesmo nome, Jesus antes de Jesus, onde eu mostro todos esses personagens, até os personagens veterotestamentários, que teve um rapaz que entrou na live que falou isso, né, que Jesus também tinha semelhança com personagens do Velho Testamento. Eu expliquei para ele que aquilo ali era só uma tipologia, porque Jesus também vai pegar coisas ali de Moisés, de Davi, de Eliseu, etc e tal, para compor o personagem de Jesus. Mas o fato é que é humanamente impossível você ter um personagem histórico, real, que é exatamente, como é que eu vou dizer? Não vou dizer uma cópia, mas você percebe que é idêntico a vários outros personagens mitológicos. Por que então, por exemplo, Mitra seria um deus mitológico e Jesus não? Eles têm vários pontos convergentes. Mitra era o bom pastor, seu dia era o domingo. Mitra tinha um ritual de carne e vinho, que lembra o ritual de Jesus do pão e vinho, etc, etc, etc. E cada personagem desse você vai ter pontos que convergem com Jesus. Por exemplo, Jesus nasceu de uma virgem. Eu posso trazer uma lista de personagens que nasceram de uma virgem. Desde o próprio professor Zoroastro, que tinha esse mito que ele nasceu de uma virgem. Buda nasceu da virgem Maia. Krishna, ele não nasceu de uma virgem. Devaki é a mãe dele, mas a mãe dele concebeu ele sem relação sexual. Tanto que eu tinha um videozinho curto que eu postava aqui no canal, que era um desenho da TV Cultura, né, sobre hinduísmo, que o velho, quando vai conhecer Krishna, ele fala assim: Krishna é Vishnu encarnado em pessoa, que é a mesma coisa da teologia cristã. Ah, Jesus foi tentado pelo diabo 40 dias no deserto. Buda também. Buda ficou 40 dias sendo tentado por um demônio chamado Mara, enquanto ele meditava lá embaixo de uma árvore. O povo hebreu também tentou Deus 40 anos no deserto, segundo a Bíblia. Só que ao invés de ser 40 dias, é 40 anos. Então qual fonte o autor bebeu? Será que foi do Velho Testamento ou será que foi de Buda? Não sabemos, mas a história não é original. Ah, Jesus teve que fugir para o Egito para fugir de Herodes, que queria matar os bebês. Isso aconteceu com vários personagens, pessoal. Krishna, por exemplo, ele era o 7º filho de Devaki, assim como Jesus seria o 7º filho de José, para quem não sabe. Eu já tenho vídeo explicando sobre isso. Era de família real, que nem Jesus, que era descendente de Davi, que era a família real, né, de Israel, é a família do rei Davi, que deveria reinar Israel. E o tio de Krishna queria matar ele porque sabia de uma profecia que ele ia ser uma pessoa muito grande. Mesma coisa. Aí Krishna e sua mãe Devaki, eles tiveram que fugir para outra localidade até passar essa tentativa de assassinar o menino Krishna. Não tem nada original. Ah, Jesus andou sobre o mar. Buda também fez isso. Só que Buda fez na frente de uma multidão. Jesus multiplicou os pães e peixes. Eliseu fez isso lá no Velho Testamento. Jesus curou um cego e cuspindo na mão e curou um homem com a mão atrofiada. Engraçado que não cura Edir Macedo, né, que ele tem a mão atrofiada. Mas enfim, isso você tem Vespasiano fazendo isso, você tem aquelas divindades associadas à cura, como por exemplo Asclépio, Serapis, o próprio Apolônio de Tiana, na biografia dele, ele fez várias curas semelhantes a essa e até maiores. Então não tem nada original. Agora, como que funcionava antes da gente ter esse mundo hoje que a gente tem aqui? Funcionava assim, pessoal. Às vezes um acadêmico, principalmente história, que a história faz parte da academia, tudo bem que teologia hoje talvez faça, né? Mas eu tô falando que a história sempre fez parte da academia. Um acadêmico às vezes ia pesquisar alguma coisa referente a alguma cultura ou história de algum povo, por exemplo, o Egito. Eu estou lendo um livro muito bom, inclusive, chamado O Cristo dos Pagãos, que o autor desse livro ele se baseia exatamente nisso, em acadêmicos que pesquisaram histórias e culturas de outros povos. Aí o autor do livro chegou à conclusão que Jesus é só um mito criado baseado em religiões de mistérios que já vi em todo mundo. Por exemplo, ele citou lá um professor, eu não vou saber o nome dele, mas por exemplo, o professor John Hawkins, da Universidade de Yale, pesquisou a fundo a história do Egito Antigo. Aí cabe a história. Aí esse cara foi lá, estudou. Esse nome que eu falei é só fictício, tá? Mas o professor de verdade que ele cita no livro foi lá, estudou a história, viu aqueles papiros, aqueles ideogramas egípcios e tal. E ele chegou à conclusão de que muita coisa da religião antiga do Egito é idêntica ao cristianismo. Tanto que o último vídeo que eu fiz para membro chama Cristianismo no Egito Antigo. Cara, é muito idêntico. Você tem um Deus principal, que seria o Pai. Aí você tem um outro Deus, que seria a encarnação desse Pai, que encarnou para trazer bondade para o mundo. Esse Deus morreu, foi para o braço de Osíris e depois ressuscitou. Dentre outros detalhes que são idênticos ao cristianismo. Então esse professor fez essa pesquisa, mas não é da teologia nem da exegese. Mas é um trabalho acadêmico que acabou entrando na área de história. Aí você tem, não só de hoje, mas de algumas décadas, escritores que fazem isso. Eles pegam, estudam esses trabalhos acadêmicos e tiram suas conclusões. Porque sim, esses acadêmicos não são exatamente exegetas, teólogos. São formados em outras áreas. Provavelmente história. Mas eles fizeram uma pesquisa profunda para chegar nessa conclusão. Por exemplo, o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva é acadêmico, mas a área dele é arqueologia. Até porque, como eu falei, não tinha
teologia reconhecida pelo MEC até um tempo atrás. Então ele se formou em arqueologia, e mesmo ele sendo um arqueólogo, ele tira suas conclusões para se referir à Bíblia. Então ele fala, ele acha lá, por exemplo, uma pecinha lá perto de onde dizem que é Nazaré. Então ele já conclui que Jesus existiu. Aí a interpretação dele, tá? Só estou citando aqui para vocês que um acadêmico não tem que ser exatamente teólogo. Ele pode ser um acadêmico de outra área, mas mesmo assim contribuir para a teologia. E é assim que acontecia até pouco tempo. Esse livro que eu estou lendo mesmo é baseado nisso. Ele pega estudos de outros acadêmicos e ele vai compondo o livro dele. Por exemplo, a cruz já havia no Egito Antigo, o batismo já havia no Egito Antigo, quer ver o que mais? A antropofagia parece que teve num período também do Egito Antigo, e assim por diante. Então, se você pegar a história de Jesus ali e comparar com a religião do Egito Antigo, você não vai ver nenhuma diferença. Infelizmente, a verdade é essa. E não é só o Egito Antigo, né? As semelhanças de Jesus nesse amálgama todo, ela abrange várias outras crenças e religiões, desde as religiões ali da Mesopotâmia, religiões da cultura grego-romana, etc. Que nem eu falei na live lá do Shaolin, Justino, que é um pai da igreja ali de meados do segundo século, Justino fala, quando nós, os cristãos, pregamos que Jesus nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou, nós não falamos nada de novo do que vocês dizem acerca dos filhos de Zeus. O que Justino estava falando? Que Jesus e a mitologia grega era a mesma coisa. Eu até citei o exemplo lá de Zeus, né, que ele se apaixonou por uma mortal, aí ele se travestiu de uma ave, né, que é um ganso, aí ele teve relações sexuais com essa mortal, que engravidou e nasceu Hércules, ou Heracles. Aí Hércules tinha 12 trabalhos, né, que o número 12 também é meio místico. Aí Hércules era considerado meio deus, meio homem, que ele era filho de Deus com uma mortal. Depois Hércules é morto, parece que um centauro engana ele com uma capa mágica ou coisa assim. Aí Zeus ressuscita ele e leva ele para o Monte Olimpo, onde transforma ele num deus. Ou seja, ele ficou à direita de Zeus, Pai Todo-Poderoso, e virou um Zeus completo. Não lembra a história de alguém não, pessoal, isso aí? Não lembra uma história de alguém que usou uma pomba para engravidar uma jovem donzela? Aí nasceu um menino que era filho biológico de Deus e da mulher humana. Era 100% Deus, 100% homem, ou seja, meio homem, meio Deus. Depois esse meio homem, meio Deus é morto, né, pela ingratidão das criaturas, e aí depois ele ressuscita e sobe à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês estão percebendo? Essas histórias já existiam, pessoal. Tanto que o próprio pai da igreja lá, ele fala isso, ele fala, não tem diferença. Tem outras frases também de Justino, tá, que também apontam para isso. Ele até vai comparando esses deuses mitológicos com Jesus. Quem quiser ler, vocês podem digitar aí no Google Justino, Marte, Apologia de Justino, perdão. Vocês vão achar fácil, é público. Ou quem quiser também, eu já tenho vídeo no canal mostrando, né, as falas de Justino, mas é um vídeo antigo. Acho que eu nem vou lembrar o nome, mas só colocar Justino no meu canal, vocês vão ver que ele fala bastante coisa comparando Jesus aos personagens da mitologia grega. Porque isso não é uma história original. Agora, em pleno século XXI, as pessoas acreditar que um homem nasceu sem relação sexual e é filho de um deus com uma mortal, pessoal, é um pouco demais, vocês não acham, pessoal? Vocês não acham que é muita história da carochinha pra gente adulta ainda acreditar nisso? Ah, porque Jesus era filho do próprio Deus. Vocês acham mesmo que um deus, uma divindade, poderia ter um filho com uma mortal, pessoal? Vocês não acham que é meio estranho gente adulta ainda acreditando em tanta coisa assim? Desde cobra falante, torre que chegava ao céu, uma arca que cabia todos os animais da terra, um dragão no céu e uma mulher que engravidou do próprio Deus. Isso, para quem não sabe, né, para o judaísmo é até heresia, né, porque Deus não é humano. O Velho Testamento fala isso, que Deus não é homem, nem filho de homem, nem nada. Mas aí criaram essa bobagem baseada no quê? Nessas religiões, todas elas. Então, quando alguém me pergunta sobre academia, já vou finalizar o vídeo, tá, pessoal? Eu falo isso, olha, você tem trabalhos independentes da academia que contestam a existência de Jesus, que não era nem o objetivo desse trabalho, mas você tem esses trabalhos mais na parte de história que falam muito sobre as semelhanças do cristianismo com outras religiões. Tanto que esse autor do livro que eu estou lendo, ele fez isso, ele pegou esses trabalhos, ele leu todos eles e ele compõe o seu livro assim. Só que no caso ele põe até referência embaixo, ó. Ele cita o nome dos professores da universidade, o que esse professor pesquisou. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de mais um detalhe que ele falou que é interessante no livro. A cruz, todo mundo sabe que é um símbolo antigo, né? É a mesma cruz de Tammuz, daquele Tammuz das Semíramis. É a mesma cruz que a letra Tal em grego. É a mesma cruz também do Egito Antigo, que eles tinham um símbolo de uma cruz. Enfim, você vai convergindo, você vai vendo vários pontos diferentes, tá? Então esses acadêmicos de outras áreas que fizeram suas pesquisas individuais, eles somaram sim para esse debate do Jesus histórico, tá? Ou do Jesus mítico. Porque realmente é completamente impossível você ter uma história assim na Bíblia ser real. Você vê que é mitologia. Ah, um deus engravidou uma mortal, depois fugiu para o Egito para escapar de um tirano. Engraçado que ninguém na história viu isso, né? O massacre dos inocentes.
depois esse Deus prega, ensina aos doutores, faz isso, tudo isso daí os outros personagens já fizeram parecido, pessoal, ou idêntico até. Ah, Jesus entrou com um jumentinho em Jerusalém. Yeshua Ben Pandira também. Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno, também entrou em Jerusalém montado no jumentinho. E aí, o que muda? Então, quem quiser saber mais, tá, pessoal? Eu tenho uma playlist pública no canal chamada Jesus Antes de Jesus. Eu acho que já deu mais de 20 vídeos, só para vocês terem uma ideia de tanto Jesus ou histórias semelhantes de Jesus que nós temos. Inclusive, eu tinha que acrescentar mais uma, que é uma deusa Inanna, que ela também morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas a história dela é um pouco mais longa, eu teria que ter um tempo maior para poder fazer um resumo, tá? E tempo é que eu não tenho tido ultimamente, ainda mais que o YouTube, nessa loucura toda, eu tenho que postar bastante vídeo para compensar a perda de ganhos, tal, não sei o quê. Mas quem quiser, a playlist tem bastante tema, e é dessa playlist que eu montei o e-book, tá? Jesus Antes de Jesus. Quem quiser adquirir, meu contato está aí na descrição de cada vídeo, tá? O WhatsApp, só mandar a mensagem do WhatsApp, fazer o Pix, e eu mando pelo WhatsApp ou por e-mail, se a pessoa quiser, o e-book, Jesus Antes de Jesus. Mas, finalizando o vídeo, na história de Jesus não tem nada de original, isso já é sabido desde meados do segundo século. Celso, alguns anos depois, ele escreve uma obra inteira, falando que Jesus é só paganismo, é mitologia. Aí Orígenes combate Celso, e assim por diante. Mas nos primórdios da igreja, a dificuldade maior da igreja era essa, porque eles estavam criando uma religião que não era novidade. Tanto que eu perguntei pro Shaolin na live ontem, eu sei que eu estou me estendendo muito, mas vamos lá. Eu perguntei para ele na live, pro outro rapaz que entrou lá, perdoe que para nome eu sou péssimo, tá? Não vou lembrar o nome do rapaz. Mas eu falei, vocês acham que uma pessoa conseguiria mudar de religião por um decreto, pessoal? Constantino vai lá, depois vem Teodósio, não sei o quê, assina um decreto, agora Roma é cristã. E todo mundo ia aceitar numa boa? Não, pessoal, só teve essa aceitação toda por causa da semelhança que Jesus já tinha com as outras divindades que eles criam. Inclusive esse livro que eu estou lendo fala isso. O cristianismo é só mais uma religião semelhante às outras. Por isso que o pessoal aceitou, tem um Deus novo aí, esse faz milagre, esse funciona. Poxa, que legal, vou experimentar fazer uma oração para ele. Foi assim que começou o cristianismo, pessoal. Porque ninguém que seguisse outra religião ia só abraçar uma religião diferente por decreto, isso aí não existe. Mas para todo mundo ser motivado a seguir o cristianismo é porque Jesus tem semelhança com aquelas divindades que eles já acreditavam. Tanto que Adriano, que já é do ano 132 mais ou menos, olha, 132 foi quando ele começou a guerra judaica lá com Bar Kokhba, contra Bar Kokhba. Adriano, ele esteve no Egito e ele falou numa carta, tá pública até hoje. Os cristãos de Alexandria, lá no Egito, eles veneram Serapis. Porque eles nem sabiam quem era Jesus ou quem era Serapis. Para eles era a mesma divindade, a mesma. O cristianismo começa assim, como uma religião de mistérios. Então, tanto faz se chamasse a divindade de Serapis ou de Jesus, para eles não importava, porque eles não tinham essa diferenciação. Então, isso que milhares de pessoas estão seguindo hoje, falando que eu vou para o inferno. Tem um rapaz aí que falou que eu vou saber naquele grande dia, quando eu for jogado lá no inferno. O inferno ali é Hades, filho. Hades é da mitologia grega. Era uma divindade pagã na mitologia grega. Como é que eu vou ser jogado no Hades se Hades é mitologia? Eles chegam a pregar mitologia sem saber. Às vezes o cara está na igreja lá no púlpito, ele está lendo uma coisa ali que vem na mitologia, ele nem sabe. Porque Apocalipse, porque a morte e o inferno foram lançados no Hades para todo sempre, e não haverá mais morte. Hades ali é da mitologia grega, gente. Eles estão pregando mitologia grega, achando que estão pregando a verdade absoluta, que Jesus é a verdade, é o verdadeiro Deus, não sei o quê. Só mitologia. Se os cristãos estudassem mais, pessoal, quem sabe eles despertassem e percebessem isso, né? Mas enfim, vou encerrar aqui agora o vídeo. Quem gostou, dá o like, que isso ajuda a aumentar a atividade de alcance, ainda mais agora que é final do mês. Ativa o bendito sininho, se inscreva aí no canal, tá? Ou considere entrar em listas de aviso que eu tenho na descrição. Não é grupo, são só listas de aviso. Comente também qual a opinião de vocês. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.